Vamos então dar início à resolução da tarefa número 10. A tarefa número 10 tem 4 perguntas. Vamos começar pela primeira pergunta e nesta pergunta vamos analisar exemplos de números irracionais entre raiz quadrada de 16 e raiz quadrada de 25. O enunciado é então o seguinte: sabendo que raiz quadrada de 16 é igual a 4 e raiz quadrada de 25 é igual a 5, escreve um número irracional compreendido entre 4 e 5 e explica a tua escolha. Como nós podemos verificar, os números 16 e 25 têm raízes quadradas que são números inteiros, isto é, a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25 são raízes quadradas exatas. Se não vejamos, 16 é igual a 2 à quarta, decompondo 16 em fatores primos, ou seja, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. A raiz quadrada do produto é igual ao produto das raízes quadradas. Ora, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, ou seja, 4 é 2, e por conseguinte, 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, qual é o número inteiro que ao quadrado dá 16? É o número 4. 4 ao quadrado é igual a 16. Relativamente à raiz quadrada de 25, 25 é igual a 5 ao quadrado, ou seja, simplificando o expoente da potência com o índice da raiz, que são operações inversas, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Mas como nós vamos verificar, entre raiz quadrada de 16 e raiz quadrada de 25, apenas estes números têm raízes quadradas exatas. Todos os outros números inteiros entre 16 e 25 não têm raízes quadradas exatas. Vejamos então, raiz quadrada de 17. 17 é um número primo, significa que nós não podemos simplificar, portanto, raiz quadrada de 17 é um número irracional, não podemos simplificar mais do que isto. Raiz quadrada de 18. Decompondo 18 em fatores primos, 18 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada do produto é igual ao produto das raízes. Ficamos então com raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ora, raiz quadrada de 2 nós não podemos simplificar, mas raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Portanto, raiz quadrada de 18 é igual a 3 vezes raiz quadrada de 2, ou seja, 3 raiz quadrada de 2. Ora, 3 raiz quadrada de 2 é um número irracional. E é um número irracional porquê? Porque 3 é um número inteiro e raiz quadrada de 2 é um número irracional. O produto do número inteiro por um número irracional vai nos dar um número irracional. Do mesmo modo que 17, 19 é um número primo, portanto, raiz quadrada de 19 não pode ser simplificado, é um número irracional. 20 pode ser decomposto em 2 ao quadrado vezes 5, ou seja, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2 e raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5, não podemos simplificar. Portanto, o produto do número inteiro por um número irracional vai nos dar um número irracional. Raiz quadrada de 21 é também um número primo, não podemos simplificar, é um número irracional. Raiz quadrada de 22 é igual a 2 vezes 11, ou seja, aqui nós não podemos simplificar, deixamos o radicando como o produto destes dois fatores. Temos então raiz quadrada de 22 é um número irracional. Temos então agora raiz quadrada de 23, 23 é um número primo e portanto não podemos simplificar este número irracional, raiz quadrada de 23. Raiz quadrada de 24 é igual a 2 ao cubo vezes 3, ou seja, raiz quadrada de 2 ao cubo vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 2 ao cubo é igual a 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Ou seja, não podendo simplificar aqui estas raízes, podemos efetuar de novo a multiplicação dos radicantes. Fica então 2 vezes raiz quadrada de quê? De 2 vezes 3, ou seja, 2 raiz quadrada de 6. Isto é um número irracional, porque temos o produto do número inteiro por um número irracional. Como nós podemos ver então, entre 16 e 25, as raízes quadradas dos números inteiros são números irracionais. Já vimos que para obter essas raízes quadradas, isto é, entre raiz quadrada de 17 e 24, podemos traçar os respectivos triângulos retângulos. 17 será o triângulo retângulo de cateto igual a raiz quadrada de 16 e 1. Para a raiz quadrada de 18 será raiz quadrada de 17 e 1. Para a raiz quadrada de 19 será raiz quadrada de 18 e 1. E por aí adiante. Isto é, podemos sempre construir um triângulo retângulo de catetos iguais a quê? A uma unidade e o outro, o radicando, igual ao radicando de raiz que nós pretendemos obter, menos uma unidade. Aqui pretendemos obter 17, portanto o cateto com medida irracional será 17 menos 1, ou seja, raiz quadrada de 16. Vamos então considerar que o número que nós queremos marcar entre raiz quadrada de 16 e raiz quadrada de 25 é raiz quadrada de 17. Como é que nós podemos marcar com exatidão esta medida, raiz quadrada de 17, na reta numérica? Teremos que ter a medida de raiz quadrada de 16 marcada com exatidão.
Mas como nós podemos analisar, se andarmos para trás, para marcarmos raiz quadrada de 16, só conseguimos marcar com exatidão através da construção de um triângulo retângulo de catetos raiz quadrada de 15 e 1. Do mesmo modo, para marcar raiz quadrada de 15, só conseguimos com a construção de um triângulo retângulo com raiz quadrada de 14 e 1. Do mesmo modo, para marcar raiz quadrada de 14, só conseguimos com a construção de um triângulo retângulo de catetos iguais a raiz quadrada de 13 e 1. E, finalmente, para marcarmos raiz quadrada de 13, não temos apenas a construção de um triângulo retângulo com uma medida irracional, isto é, raiz quadrada de 12 e 1, mas podemos marcar através da construção de um triângulo retângulo com catetos cujas medidas são números inteiros, neste caso 2 e 3. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 9 e 4 dá 13, ou seja, a hipotenusa deste triângulo retângulo mede raiz quadrada de 3 unidades de comprimento. Então, para marcarmos com exatidão raiz quadrada de 16, teremos que começar pela marcação de raiz quadrada de 13, depois 14, 15, 16 e depois com este cateto e o cateto igual à unidade é que vamos marcar raiz quadrada de 17. Contudo, se nós verificarmos melhor, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Se é 4, nós não necessitamos efetuar esta construção começando na raiz quadrada de 13. Basta-nos construir um triângulo retângulo de catetos 4 e 1. 4 ao quadrado dá 16, mais 1 dá 17, ou seja, é o número que nós queremos marcar com exatidão na reta numérica. De qualquer modo, recorrendo ao GeoGebra, temos então aqui a origem. Temos aqui o ponto P1 da abscissa 4 e o ponto P2 da abscissa 5, ou seja, 4 é a raiz quadrada de 16, 5 é a raiz quadrada de 25. Se tivéssemos que recorrer à construção indo começar na raiz quadrada de 13, seria qualquer coisa deste tipo. Iríamos começar por traçar o triângulo retângulo de catetos 2 e 3, de modo a obtermos raiz quadrada de 13, aqui, 2 e 1. Depois iríamos traçar o triângulo retângulo com hipotenusa igual a raiz 14, raiz 15 e raiz 16. Contudo, se nós fizermos agora a transferência desta medida do cateto igual a raiz quadrada de 16 para a reta numérica, verificamos que raiz quadrada de 16 é exatamente a nossa raiz quadrada exata, que vai dar 4. Portanto, o que significa que basta-nos começar pela construção deste triângulo retângulo. Sendo assim, temos então o nosso cateto igual a 4 unidades de comprimento, o outro cateto com uma unidade de comprimento, definimos um triângulo retângulo cuja hipotenusa é igual a raiz quadrada de 17 e fazemos a transferência desta medida igual a raiz quadrada de 17 para a reta numérica, para o lado positivo, porque é positivo. E então obtemos este ponto de C da abscissa igual a raiz quadrada de 17. Podemos verificar aqui, ampliando, que entre o ponto da abscissa 4 e o ponto da abscissa 5 existe uma infinidade de números irracionais que nós poderíamos marcar. Portanto, neste tipo de problemas teremos que ter sempre em atenção se, para marcarmos a medida exata do nosso número irracional, é necessário retroceder na marcação exata de medidas irracionais que vão servir para traçarmos a medida irracional do nosso cateto. Neste caso, não seria necessário, porque nós conseguimos construir um triângulo retângulo de catetos cuja medida são números inteiros. Neste caso, 4 e 1.